Estou aqui ao vivo no Instagram, estou aqui também no vídeo que vai para o YouTube. Preferi fazer um vídeo do que fazer uma live. O tema de hoje foi da escolha de muitos seguidores. Mais de 100 seguidores votaram. Como ser mais atraente? Por que esse tema? Por que é que as pessoas dão tanto valor à imagem? Mas será que homens e mulheres pensam de forma igual? Será que quando eu raciocino, eu, Franklin, homem, quando eu raciocino sobre uma atitude de uma mulher, eu estou raciocinando de forma correta? Uma vez que eu tenho uma tendência, se eu não tiver as informações adequadas, a pensar que ela vai pensar como eu penso? Será que é assim que funciona? O que é que faz uma mulher se sentir atraída por um homem? E o que é que faz um homem se sentir atraído por uma mulher? E outra variável, para deixar a coisa mais complicada, é a variável etária, a idade das pessoas. Nós sabemos que elas mudam seu comportamento de acordo com a idade. Meu nome é Franklin Andrade, eu sou médico cirurgião geral e vascular, sou paraibano do interior da Paraíba e também sou consultor de imagem. Escrevi o capítulo do livro Imagem e Estilo, capítulo que se intitula Consultoria Masculina. Eu não sou guru de coisa alguma. O que eu exponho aqui é resultado de estudo, claro que com viés da minha opinião. E isso é bom, porque a minha opinião não é absoluta e eu dou espaço para que você possa expor a sua. E dessa forma, a gente pode conversar e, a partir disso, a gente pode sair com experiências diferentes. Quero lembrar, se você tem o politicamente correto no seu dia a dia, se você tem algum problema para ouvir verdades, sugiro que você saia da live. Vá assistir outras lives que vão falar o que você pensa. Vão falar exatamente aquelas coisas que você concorda e que você deseja ouvir. Essa live vai doer, inclusive na parte do café, na parte final. Eu quero inicialmente fazer uma pergunta e vou deixar no ar, para que no final da live ela seja respondida. O que significa necessariamente ser atraente? E aí a gente está falando de ambos os sexos. Aquilo que eu provoquei no início da live, aquilo que eu falei, o que para um homem é importante, o que para uma mulher é importante, o que é que atrai uma mulher, e isso varia de acordo com a faixa etária. Não é somente gosto pessoal. Na verdade, nem sempre isso é envolvido. Na maioria das vezes não está envolvido gosto, e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero iniciar com um conceito para vocês, que é um conceito que hoje está sendo muito comentado. É o conceito de valor sexual de mercado. O que é o valor sexual de mercado? Eu, na live, já vou propor, como essa live vai para o YouTube, provavelmente muitas pessoas vão ter acesso, que esse nome, valor sexual de mercado, seja trocado. Mas não com o intuito de ser politicamente correto, mas com o intuito de essas informações atingirem mais pessoas. Quando você fala esse termo sexual, as pessoas, em geral, associam diretamente à libidinagem, diretamente à pornografia. E não é sobre isso. Valor sexual é o nosso valor, homem ou mulher, relacionado ao sexo e a tudo que vem antes dele. Mas, quando a gente fala esse termo conjunto, né, valor sexual de mercado, muitas pessoas não querem nem ouvir falar. Como é que isso funciona? Do que é que se trata? É o nosso valor relacional nas interações, né, que a gente tem com as pessoas em um mercado. E a gente não está falando de dinheiro,
não está falando de prostituição, não tem nada a ver com isso. Quando nós vamos para uma balada, quando nós vamos para um baile de carnaval, eu até admito que algumas pessoas digam, não, eu vou apenas para dançar, isso é possível. Muita gente faz isso. Mas no final das contas, nós estamos nos expondo ali. E muitas vezes inicia-se uma paquera, inicia-se uma relação que pode culminar com sexo. Por isso se chama valor sexual de mercado. No intuito de chegar, de atingir mais pessoas, fazer com que o tema seja mais difundido, eu sugiro que usemos o termo valor relacional de mercado, porque não necessariamente culminará com sexo. Mas o objetivo principal não é, nessa minha proposta, não é mudar o nome para ser politicamente correto, mas para atingir mais pessoas. É como você se expressar, fulano de tal morreu, fulano de tal faleceu. Olha só como parece menos doloroso. Fulano de tal morreu, ou fulano de tal faleceu, descansou. É diferente. No final é a mesma coisa. Então eu vou me expressar sobre o valor sexual do mercado aqui na live como valor relacional do mercado. Vocês não vão encontrar por aí dessa forma. Vocês vão encontrar em inglês Sexual Market Value, é o SMV, ou em português, quem está falando muito disso aí é o Fernando Conrado, que é um cara que vale a pena você seguir, é MSV. Aliás, VSM, que é MSV, estava em inglês. É VSM, Valor Sexual de Mercado. No começo, nós tínhamos os seres humanos, estou falando de pré-história, né, antes da escrita. Pré-história é tudo que foi antes da escrita. Só existe história depois que alguém escreveu algo. Então, no começo, existiam as tribos. Até hoje, o indício do surgimento dos seres humanos é na África. O ancestral com maior idade foi encontrado na África. E eles eram nômades, eles viviam nas savanas africanas, correndo dos animais. E havia homens e mulheres. Os homens, que tinham aquele espírito de luta, aquele espírito de proteção, eram o salvaguarda, era o guarda-costa das mulheres. Consequentemente, eles tinham, aí eu falo de homens e mulheres, essas únicas duas coisas a buscar: sobrevivência e reprodução. Eles precisavam sobreviver e precisavam se reproduzir. Portanto, para as mulheres, os homens mais capazes, os homens mais fortes, os homens que tinham maior capacidade de sobrevivência, deveriam transmitir os seus genes para as gerações seguintes. Além disso, relacionar-se com esses homens mais fortes, homens que conseguiam fazer com que as chances de sobrevivência fossem maiores, tanto para eles quanto para elas e para a prole, eram os homens escolhidos. O sexo feminino escolhia para reprodução e sobrevivência os homens que tinham essas características: força, agilidade, os mais fortes, os mais capazes. Isso foi transmitido com o passar do tempo. Hoje, nós não vivemos mais nas savanas africanas. Hoje nós vivemos em cidades. Hoje não precisamos mais caçar. Você não vai encontrar um mamute na praça da sua cidade. Mas essas características perpetuaram-se. As mulheres ainda preferem os homens mais capazes, porque isso significava poder.
Os homens, em contrapartida, preferiam as mulheres que tinham maior capacidade de gerar filhos, que tinham um quadril mais largo, que seriam mães que amamentariam mais, que tinham tetas grandes. Essas características, quadris largos, cintura fina, seios grandes, atraíam os homens e atraem. Por conseguinte, nos dias de hoje, homens cuja característica denote poder atraem mais as mulheres. Quando a gente vai falar de poder, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de um homem sobrepujar outros homens. Os homens são competitivos demais. Eles preferem cargos superiores. Eles querem cargos de dominação. Estou falando do sexo masculino. Isso faz com que mulheres se atraiam pelo sexo masculino que tenha essas características. O homem se atrai por mulheres com as características que eu já citei. Mulheres de quadris largos, mulheres com seios fartos, mulheres mais bonitas. As mulheres têm essa atratividade no intuito de sobrevivência, ou seja, trazer melhores condições, já que você não tem mais que lutar contra animais, né? Você não está na savana africana, trazer mais condições para sobreviver nos dias de hoje, ou seja, homens com mais poder, e transmissão dos genes. Por isso que existe a atratividade física, músculos, existe a atratividade por posses. As posses denotam poder. Às vezes é mentira, mas denotam poder. E é por isso que nós vemos homens contra homens. Na internet você vê ostentação. Você vai nas páginas masculinas, o cara está lá com carro, o cara está com um relógio caro, o cara está no novo emprego, o cara está viajando, demonstrando poder. Você não vê um cara no TikTok rebolando a bundinha. Isso é uma coisa automática. Isso está no inconsciente. Não fui eu quem disse isso. Você pode até dizer, Franklin está falando bobagem. Não fui eu. Se eu falar que foi um alemão, aliás, um suíço, Carl Jung, você vai dizer, não, então ele está falando a verdade. Pronto, já joguei uma carteirada aqui na sua mesa. Não fui eu quem disse. E as características femininas atraem mais o masculino, o homem. As características físicas. Então eu falei que ia doer. Este é o motivo pelo qual as mulheres, mesmo de forma inconsciente, sabem tanto disso que elas gastam muito tempo e muito dinheiro de suas vidas se produzindo, ficando mais bonitas, malhando pra caramba, porque elas sabem que isso é importante na escolha do macho. Porque ela quer poder, ela quer sobrevivência para sua prole, ela deseja ter filhos. Isso não é porque ela foi ensinada, já está no inconsciente. E essa teoria, essa psicologia analítica é a defendida por Carl Jung. Então, os 5 arquétipos que Carl Jung estudou, repetindo, persona, sombra, ânima, animus e o self. Isso evoluiu. Nos dias de hoje está uma bagunça esse lance de arquétipo. Eu vou falar aqui sobre os arquétipos sexuais masculinos, que eu gosto de falar relacionais, porque nem tudo termina em sexo. Pode ser até que esteja na cabeça. Então, eu vou falar muitas verdades. Por exemplo, homens pensam em sexo 24 horas por dia. Quando
Um cara fica chateado porque a namorada saiu com uma roupa exuberante, ele tá lá namorando uma mulher bonita. Beleza, mas ela saiu com uma roupa expondo absolutamente 90% do bumbum dela. É lindo, tá malhada, vai expor. Ele sabe que isso incita sexo na cabeça do cara, do outro que tá vendo. Incita. Eu não estou falando daquele cara que é ciumento ao extremo. Então, eu não preciso aqui, para vocês que são pessoas inteligentes, esclarecer isso. Eu só estou falando o que eu realmente estou falando. Então, a interpretação faz parte da prova, né? A nossa professora falava muito isso. A interpretação faz parte da prova. Quando o homem reclama, às vezes, de uma roupa extremamente exuberante, ele sabe que, para os demais, o que é importante ali é a parte que incita o sexo. Existem mulheres que têm um valor sexual de mercado muito elevado, e no valor sexual de mercado, que eu já falei, que eu sugiro que seja utilizado como valor relacional de mercado, isso conta muito na idade ativa da mulher. A natureza foi meio cruel com a mulher. A mulher só consegue ter filhos ali até os 45. Os óvulos dela estão prontos para ovularem desde que ela nasceu. Eles não se renovam como espermatozoides desde que ela nasceu. Depois ela começa a menstruar na puberdade, e aí a cada mês ela vai menstruando e esses óvulos estão prontos para serem fecundados. Se ocorrer relação sexual ali no dia da ovulação, ela vai engravidar. Isso acontece até os 45 anos, que é quando vem a menopausa. Nós temos variações, menopausa precoce, menopausa tardia. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas, com o homem, a natureza foi mais generosa. A vida ativa de uma mulher, a vida em que ela pode conseguir o seu provedor e aquele homem que ela escolheu para reproduzir e para passar os genes, está ali por volta dos 20, 30 anos, pode chegar até os 40, mas a beleza da mulher importa. E vou mostrar isso aqui com um gráfico. A beleza da mulher está ali, por volta desse período. Vai diminuindo com o passar dos anos. E a beleza do homem e o poder, o homem é ávido por poder. Eis aí um grande problema com as feministas, né? Elas reclamam que, às vezes, não tem mulheres em altos cargos nas empresas. Algumas nem querem. Muitas nem querem. Elas querem criar os filhos. Muitas mulheres querem criar os filhos. Não quer saber de alto cargo, de dor de cabeça, não. Já homem é competitivo por natureza. O homem quer saber, quer provar para os amigos que ele pode. Dito isso, eu e você, nós somos commodities, a gente está no mercado. A gente está aí e as pessoas olham para a gente de forma inconsciente, vai estar no inconsciente dela, quando ela é do outro sexo. Para as mulheres, elas querem um homem que possa fazer com que ela tenha maior capacidade de sobrevivência e de reprodução, tenha bons genes. Por isso que ela olha para aquele homem forte, aquele homem de mãos grandes. A altura tem a ver com atratividade. Então, se você é baixinho, você perdeu alguns pontos aí. Você perdeu pontos no valor relacional de mercado. Você perdeu pontos. E aí tem outros critérios. A atração não é uma escolha. Como eu acabei de falar para vocês, isso não sou eu quem diz, tá, gente? Isso é Carl Jung. Ele fala dos arquétipos e fala de tudo isso lá. De onde vem a atratividade? A atratividade não é uma coisa pensada necessariamente. Não é porque eu gosto de determinado tipo de mulher, é porque
Qual é a razão de isso ter surgido? Ninguém disse para mim, você deve gostar de tal tipo. Não é porque você gosta de determinado tipo de homem, você só gosta de homem mais alto. Homens altos atraem mais do que homens baixos. Homens mais fortes denotam na sua cabeça genes melhores, maior capacidade de resistência, de sobrevivência. Isso está no seu inconsciente. Então, no seu valor relacional de mercado, essas características para o homem, as que eu falei, e para as mulheres, as que eu falei, contam muito, fazem as pessoas se interessarem por nós. E também o valor relacional, né, que vocês vão encontrar aí como valor sexual de mercado, tenta predizer a possibilidade de nós termos relacionamento. Existem elementos tangíveis, que eu vou falar para vocês, elementos bem definidos, e existem elementos intangíveis. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre a parte física, mas às vezes o cara é extremamente ciumento, ou a mulher é extremamente ciumenta, como essa que eu postei hoje aí. Então é uma variável que não é fácil de você mensurar, você não tem como mensurar. Não é palpável, não é tangível. Então, isso pode demolir a relação, o seu valor sexual de mercado, que a gente vai ver aí que isso faz parte. Pode ser moldado e pode ser melhorado. Eu vou falar para vocês, homens que estiverem aqui, também online. O que é importante que influencia no valor relacional do mercado? Aparência e autoconfiança. Aparência funciona demais. Isso, estou falando dos homens. Para a mulher, o que é que conta? De cara. E você vai ter diferenças também em relação a se a pessoa deseja para um relacionamento curto ou duradouro. E a gente vai cair nos arquétipos. Arquétipos masculinos. O alfa. O alfa é aquele que no reino animal ele é dominador. Ele é o líder. Então existem homens que têm essa característica alfa. Existe o arquétipo alfa, existe o comportamento alfa, e qualquer beta pode ter. O alfa ele é líder por natureza. É aquele cara que é o Khal Drogo do Game of Thrones, que é o ator que fez o Aquaman. Quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu estou falando. Ele é alfa. E pegando Game of Thrones aí como exemplo, você tem o beta. O beta é a maioria dos homens. São aqueles que estão ali meio que na passividade, eles fazem tudo que tem que ser feito, podem ser líderes. Podem ser líderes. Eles são apaziguadores. O alfa, ele tem uma pegada mais agressiva. Ele pode até tentar conversar, mas se não der certo, ele vai para cima e resolve. O alfa tem essa pegada, pegada do alfa. Tem homens que são assim e tem homens que são beta. Homens que não querem necessariamente ser líderes, mas podem assumir um cargo de liderança. São aqueles que fazem um meio de campo muito bem, mas ele não necessariamente vai chegar numa mulher e vai dizer, olha, eu estava olhando para você, eu quero sair com você, quero jantar com você amanhã, tudo bem? Ele é tão confiante no taco dele, ele é tão confiante na sua capacidade, seu carisma, ele tem autoconfiança excessiva que ele é capaz de fazer isso. O beta não é capaz de fazer isso. Um exemplo de alfa para vocês aí, que vocês viram todos os dias durante muito tempo. Donald Trump. Donald Trump é alfa. Ele tem um arquétipo alfa. Dominação. Mulheres adoram o alfa para transmitir os genes. Para casar, ela quer um beta. O beta é o meio de campo. Então, o ideal na vida da mulher, né, que ela iria adorar, seria um alfa beta. Vai ser difícil. É como elas falam, né? Existe esse ditado aí, tem o gostoso e o gastoso. O gastoso vai ser o beta.
Mas existe outro arquétipo, eu vou falar de 5 arquétipos. Hoje isso está meio que bagunçado na internet, a quantidade de arquétipos que existe, mas os 5 são bem fáceis de a gente entender. O alfa é uma ponta, o beta está no meio, e na outra ponta, o anti-alfa, o oposto do alfa, você vai ter o ômega. O ômega é aquele cara passivo, ele fica em casa, ele é um nerd do computador, ele não quer saber de mulher, ele é obeso e não faz atividade física, ele não busca melhorar nesses aspectos, ele não tem segurança, não tem autoconfiança de chegar em uma mulher e conversar com ela e ter ciência de que ela pode se atrair por ele, até porque a parte física, a parte que denota poder, ele não tem. Esse é o ômega. Ele pode ser um incel, que é o celibatário involuntário. Ele pode ser também o MGTOW. E pode nem ser nenhum desses. Mas ele é uma pessoa passiva, ele está lá na dele, ele está no outro lado do alfa. Certo? Então essas 3 características aí que vocês veem, eu coloquei 4 porque a atividade sexual, o prazer sexual conta. Isso é característico de alguns alfas e alguns betas. Então o que é que a mulher vê no homem? Aparência e autoconfiança, status social e psicológico, isso aí fui eu quem adicionei. Eu quem adicionou, fui eu que adicionei. Formação intelectual, isso atrai as mulheres. E também sexo. Qual é a performance sexual desse homem que ela escolheu? Seja para ficar por um tempo, seja para uma relação duradoura. De forma geral, eu gostei muito disso aí que eu encontrei na internet, essas 3 características que atraem a mulher. É herança genética, ela quer transmitir os genes. Essas 3 características são muito importantes para ela. Quer transmitir os genes, existem as características externas, as externalidades, e aí a gente vai ter posses, se o indivíduo trabalha numa grande empresa, se ele é uma pessoa que trabalha, se dedica e tem possibilidade de ascensão, se ele é uma pessoa que tem muitas posses ou de uma família que tem posses, isso atrai. Eu não estou dizendo aqui que isso é uma coisa de falta de caráter, não tem nada a ver com isso, e eu já falei para vocês que vem desde a pré-história. E não sou eu quem diz isso, são psicólogos sociais, são sociólogos que falam isso. Foi Carl Jung que disse. Está aí, para você ler. E também comportamento, relacionamento e comportamento da pessoa. Se o cara é um ciumento inveterado, que não libera a mulher para nada, é um louco, vai trazer dor de cabeça para ela. Isso, entre outras características, né? Comportamentais. Valor relacional de mercado, ou valor sexual de mercado, tá? Relacional de mercado, sou eu quem está falando isso. Que é exatamente para o termo atrair mais pessoas. Porque quando fala sexual, os caras não, as mulheres e o pessoal de um comportamento pseudo-politicamente correto. Então, o que é importante para uma relação de curto prazo? Estudos foram feitos e viram que 80% dos homens escolheram a aparência. Com o feminismo, muitas mulheres decidiram que iam dedicar suas vidas ao trabalho árduo, e aí, nos melhores anos em que elas tinham maior chance de conseguir os homens para procriarem, para transmitir seus genes, para sobrevivência, na sociedade moderna que não tem nada a ver com caçar animais, elas estão trabalhando. Isso é tão verdade que elas gastam muito do seu tempo se produzindo, ficando bonitas, porque elas sabem que os homens dão valor a isso. Esse próximo gráfico vai falar que é para relação de longo tempo, longa duração. A aparência, looks, está aí em vermelho, vocês vão ver, tem 29%.
Resources significa o que ela tem, as posses. 3%. O homem não dá valor a isso. O homem não dá valor às posses da mulher. Porque ele tem relação de poder com os outros homens. Ele quer cada vez mais ser desafiado. Isso vem da natureza do homem. Desafio. Buscar. Se ela é fiel, faithfulness. Se ela é fiel, 20%. 29%, aparência, 20%, fidelidade. Portanto, 49% está aí. Personalidade, 16%. Ele só vai descobrir se ela é doida lá na frente. Só 16% vão achar que vale a pena. Status. Então, resources, recursos. Status social, 6%. O homem não está nem aí para status. Não sou eu quem diz. Isso é para relação de longo prazo. Female Sexual Market Value. Então, valor sexual do mercado. Eu estou propondo aqui valor relacional de mercado. Idade, 26%. Então, é importante, mas não tanto assim. É importante, mas não tanto assim. Gráfico dos homens, relação de curto prazo. Aparência, 35%, que é a vermelha. Recursos, 6%, que é a verde. Game, olha isso aí, pessoal. Game, 30%. O que é game? Game é ficar, rolar um clima, rolar um rolo e depois um abraço. Isso é game. Então, aparência 35%, game 30%, 65%. As mulheres vão preferir homens com essas características. É isso que está dizendo aí no gráfico. E vocês podem encontrar isso aí na internet. 35% em relação à aparência e 30% em relação a se o cara está ali e não está afim. Não está afim de nada prolongado. Então, 65%. Relação duradoura. Aparência. Lembra que lá a mulher com 35, 40 anos, ela fala, não estou nem aí se é bonito. Não é assim? Não estou nem aí se é bonito. 15% olha para a aparência. Recursos, 27%. Game, ela não quer mais casual. 7% apenas. Personalidade, 18%. Status, pessoal, olha só. 23%. Status vem mais do que a aparência. Status e recursos dá 50%. Percebem? E o que é que isso denota? Isso aí para muitos tolos, muita gente tola na internet. Ah, a mulher é materialista, a mulher só quer saber de se aproveitar. Não tem nada a ver com isso, e eu já falei. Herança genética, isso está no inconsciente. Ela quer transmissão dos genes, ela quer segurança. As mulheres querem segurança. Tem uma página também, se você quiser calcular o seu valor sexual de mercado aí, o valor sexual de mercado em inglês é Sexual Market Value, smvcalculator.com. Você vai achar lá. Eu calculei o meu, mas não vou dizer não. Foi bem interessante o meu valor. Mas lembre-se, isso não torna uma pessoa melhor ou pior do que outra, tá certo? Isso não quer dizer que é melhor ou pior, não. Então, você não vai ficar chateado. Lembra que eu falei sobre o gráfico? Olha o gráfico da mulher em rosa, do valor relacional de mercado, que vocês vão achar como valor sexual de mercado. Valor relacional. A mulher tem o seu maior valor por volta dos 30 anos. 25, 30 anos. Quando a mulher... Isso aí vocês vão comprovar das pessoas que vocês conhecem. Quando a mulher vai ascendendo... Tem aquele carinha que era o carinha feio da escola. O cara tem 40 e poucos anos, tá lá no auge. Porque ele agora... No auge em relação às mulheres. Por quê? Porque elas querem poder. Elas querem o poder. E os homens dão valor à parte estética. Eles querem beleza. Eles não se importam se a mulher é rica. Eles não estão nem aí. Não quer saber se a mulher tem posses. Já para a mulher isso é importante, porque está lá no inconsciente dela. Carga genética que ela quer transmitir, que é o cara alfa.
que é o cara que tem já uma vida estabelecida, já trabalha, quer transmitir segurança, sobrevivência para sua prole, para seus filhos. Então é isso que acontece. Tá aí o gráfico e o homem começa a ascender. Por volta de 30 anos, a mulher vai caindo e o homem vai subindo seu valor sexual de mercado. É por isso que você viu, por exemplo, Edson Celulari, com 52 anos, e uma noiva de 22. Ela estava no auge do valor relacional de mercado dela e ele estava no auge do valor relacional de mercado dele. Tá aí o gráfico provando isso. E eles se juntaram. Ele separou o casamento dele. E ela, a Cláudia Raia, que é uma mulher extremamente segura de si. Você pode ver a Cláudia Raia. É uma mulher fantástica. Tem uma autoconfiança. Ela aparentemente é alfa. Ela tem características alfa. A mulher deu a volta por cima e aí seguiu a vida. Entende? Isso faz sentido porque as pessoas estudaram. Estudaram e viram que isso realmente bate com tudo. Faz muito sentido em nossas vidas. Então não há problema nenhum se sua amiga chega e diz: não, eu não quero estudar, eu quero conseguir um marido. Quero um marido para dar sustento para mim, para os meus filhos, e eu dou a troca para ele. A troca é essa. Ele dá valor ao corpo dela. Ele não está nem aí para outras coisas. Não quer saber se ela tem alguma coisa, dinheiro, nada. Que a parte física para o homem interessa. E ele estar... Olha só como uma coisa é. Falei aqui que poder é importante para os homens. Um homem feio, gordinho, baixinho, com uma mulher linda, é uma demonstração de poder para os amigos. Ah, mas esse cara é traído, aí é outra história. Aí entra naquelas características que a gente viu lá. Você não sabe. A gente não sabe da vida dos outros. Mas isso bate. Faz sentido. Porque é que esse cara, que é um beta, às vezes ele nem é beta, ele é um gama, que eu vou mostrar aqui a característica do gama, tá com essa mulher linda. Por quê? Ele é atraente? Que é o tema da live, como ser mais atraente. Ele é atraente? É. Pelas características, pelo valor relacional de mercado dele, quando ela vai para as características que ela gosta, que ela prefere, é. Vamos falar de arquétipos. A live está chegando quase no fim e eu vou falar do café, viu? Vou falar do café. O que são arquétipos, pessoal? São padrões de comportamento associados a um personagem ou padrão social. Isso é um arquétipo. Existem vários nos dias de hoje. A psicologia estuda muito os arquétipos. Isso aí seriam várias lives, mas eu vou mostrar para vocês aqui um. Olha para esse desenho aí. O que é isso? Isso é uma mãe. De cara você vê que é uma mãe. Isso é um arquétipo. Quando eu falo para você, mãe, na sua cabeça vem uma pessoa que cuida, uma pessoa que dá a vida pelo seu filho, uma pessoa que zela pela casa, uma pessoa que cuida de todos os seus filhos, não só do filho mais novo. Isso é um arquétipo. Características que fazem com que você defina a personalidade das pessoas. Características. E agora eu vou mostrar para vocês os arquétipos segundo Carl Jung. Segundo Carl Jung, que era suíço. Ele era discípulo de Freud, depois ficou chateado com Freud e desenvolveu sua própria teoria, que é a psicologia analítica. Então, segundo ele, nossos arquétipos são definidos pelos nossos antepassados, que foi o que eu falei no começo, eu abri a live com isso. Eu abri a live falando que o comportamento que a gente exibe hoje está no nosso inconsciente. Por que é que o homem prefere uma mulher pela sua beleza? E por que é que uma mulher prefere um homem pela sua demonstração de poder? Por quê? Antepassados. Está no nosso inconsciente. E a teoria de Carl Jung é essa. A mente, segundo ele, tem a parte consciente,
Tem a parte inconsciente pessoal, que diz respeito a nossas experiências pessoais, nosso conhecimento pessoal, que se exterioriza no inconsciente. E existe o inconsciente coletivo, que se manifesta em toda a sociedade. Esses comportamentos que eu citei para vocês, eles são importantíssimos para o bom funcionamento da mente. Isso foi Carl Jung que falou. Não manifestam o mesmo conjunto de imagens em cada pessoa. E o seu entendimento pode ajudar a identificar problemas em nossas vidas. Pessoal, no reino animal existem esses 3 arquétipos aí. No reino animal vocês já ouviram falar. Os lobos, eles se organizam, né? A alcateia de lobos se organiza de forma que os alfa são os líderes. O alfa protege a alcateia, define quem vai comer, quando vai comer. Os beta também podem ser líderes, eles estão na segunda linha. E os ômegas não serão líderes. Os ômegas estão na dependência dos alfas e dos betas. Isso acontece não somente com lobos. Isso acontece com lobos, com leões, com vários outros animais irracionais, ou até onde a gente sabe. Já os animais racionais, hoje está uma chuva de arquétipo, pessoal. Uma chuva de arquétipo. E eu vou falar para vocês aqui os 5 principais. Bem fácil. Eu identifiquei pelas cores, muito simples porque eu identifiquei pelas cores. Você tem no topo o alfa. Donald Trump. Ele é alfa, comportamento alfa. Então ele é Red Pill. Lembra da última live que eu falei? Ele é pílula vermelha. O cara é verdadeiro, chega lá e resolve. Ele busca a responsabilidade para ele. Leônidas, 300 de Esparta, alfa. Na verdade, ali em Esparta, a maioria é alfa. No filme 300 de Esparta. Maioria alfa. Então, o beta, e vai estar no meio, ele também pode ser líder, mas ele não é o primeiro, não é o cara que levanta a mão. Quem é que vai resolver? O beta não levanta a mão. Quem resolve esse problema? Não é o beta. O beta pode ser até escalado. Não, você vai... cara, não sei... eu posso ir. O beta pode ser líder. E o ômega no outro lado, né? Ele vai estar no outro extremo. Por isso ele é Black Pill. Ele é aquele cara determinista, negativista. Ele não nada vai dar certo. Ele vai ser o incel. Ele vai ser o MGTOW. Ele nega. Então ele não tem condição de chegar numa mulher. Ele não se sente capaz. Ele não tem autossegurança de chegar numa mulher e dizer: olha, gostei de você. Vamos conversar, o que é que você acha? Que tal? Vamos sair um pouco, vamos tomar um café, vamos jantar junto, vamos bater um papo. Gostei de você, etc. Né? Ele não chega. O ômega não chega. O cara é aquele que você não sabia, mas ele ficou com todas as meninas do colégio. As meninas lindas, você foi saber na faculdade. O alfa ficou com elas. Ele é geneticamente beneficiado. Ele tem 1,86 m, 1,90 m. O cara é forte, inteligente, o cara faz tudo. E ainda é bem sucedido. O cara é alfa. Comportamento alfa. O beta também pode ser líder, mas é a maioria avassaladora dos homens, formada por beta. E você vai ter aí, no meio, o sigma e você vai ter o gama. O sigma é o alfa sem exibição. Foi a melhor definição que eu encontrei. Então, o alfa tem tudo, né? Ele tem autoconfiança, mas o sigma, hoje em dia, se vocês olharem na internet, tem muito post aí dizendo que o cara é sigma, como você ser um sigma, porque o sigma é preferível. Ele não é o cara que levanta a mão e diz: isso aqui é meu, não sei o quê. O alfa quer aparecer. O alfa pega o carro e sai dando cavalo de pau. O sigma é o James Bond. O cara é autoconfiante, o cara é bonito, o cara tem posses, o cara é inteligente e ele não quer aparecer.
Ele só aparece na hora que precisa resolver. Esse é o sigma. E o gama vai estar entre o beta e o ômega. Então, qual o comportamento do gama? É aquele cara que é tímido, mas ele ainda tenta sair de casa, ele entra numa academia para melhorar. Ele é um cara inteligente, mas ele é introspectivo. Ele é um cara que é bem tímido mesmo. O ômega é exageradamente tímido. Se vocês forem olhar, ainda tem muito mais aí. Tem classificação que coloca o delta. O delta, para mim, é igual ao beta. Tem classificações erradas. Colocam o ômega do lado do beta ali, ou perto do alfa. Eu vi de tudo aí, estudando isso. Então, o sigma hoje é o que os homens querem ser. Mas a maioria é beta. O que não significa que você não pode ter um comportamento alfa. As teorias dizem que você já nasce sendo um alfa, já nasce sendo um beta. Mas você pode moldar essas características. Você molda através do comportamento. Comportamento alfa. Por exemplo, o cara tá lá, ele é um gama, mas ele, caramba, eu posso melhorar. Vai lá e começa a malhar. Ele é baixinho, ele não vai ser alfa nunca. O alfa é alto. O alfa tem poder. Você olha para o alfa e diz, esse cara é poderoso. É o Leônidas, do 300 de Esparta. Tem vários filmes aí que a gente poderia falar. Então, esse comportamento alfa é o que os homens querem, porque para os homens o poder importa. Muitas vezes o cara já tem as coisas e ele vai buscar mais. Ele tem gana. Quem é um alfa que eu admiro muito é o Elon Musk. Elon Musk é alfa. Tem gente que diz que ele é sigma. Para mim, Elon Musk é alfa, que é o dono da Tesla. O cara perdeu... E vejam a vida do Elon Musk. Eu não vou falar muita coisa aqui para não tomar muito tempo da live. Vejam a vida do Elon Musk na internet. É espetacular. Dito isso, pessoal, os arquétipos é a parte mais bacana. Então, nós falamos aqui do valor relacional de mercado. Mostrei para vocês os gráficos. Falamos dos arquétipos masculinos. Como ser mais atraente, né? Responder a pergunta da live. Como ser mais atraente? Como é que eu faço? Uma vez que para o homem o comportamento de poder é importante. Eu quero que você me diga um homem que não... Aliás, você vai dizer um ômega. O ômega não quer saber de poder. Mas para o homem normal, da média, o beta quer ser alfa. Mas ele não é. O alfa se mantém. O alfa tem uma autoconfiança incrível. Primeira coisa, vista-se bem. Você tem que se vestir bem. Você vai aparecer melhor. Cuide do seu corpo. Você tem que puxar ferro, meu amigo. Cara com 25 anos, com caminhadazinha de 2 quilômetros, andando, conversando, fofocando da vida alheia, falando quem está postando, quem não está postando. Você tem que puxar ferro. Para dessa forma você ter um corpo, não precisa ser bodybuilder, mas você ter um corpo alfa. Corpo forte. Um corpo que mostre músculos. Cuide dos cabelos, cuide da barba e cuide dos dentes. Mas não é ficar que nem os metrosexuais, lá com creminho, com barba retazinha, lindinha, maravilhosazinha. Não, mas você tem que ser uma pessoa que pareça ser uma pessoa limpa. No mínimo, parecer que é limpo. E cuide do seu cérebro. Leia, estude, fale um português correto. Faça as coisas que vão valorizar você. Não perca tempo com sites vazios, com pessoas que só falam bobagem no TikTok, por exemplo. Atitude alfa. Autoconfiança. Saber o que você quer, saber dizer não. Postura. Postura, você tem que ter postura de seriedade. Tem que saber quando é que a coisa é séria, saber quando é não e quando é sim. Dedicação ao trabalho. Tem que saber o que você quer
e o que você quer daqui a alguns anos. Onde é que você quer estar? O que é que você vai fazer para estar lá? Você está estudando? Ah, eu estou num emprego aqui, é só por um tempo, mas eu quero tal cargo, eu almejo tal cargo. Você tem que saber o que você precisa fazer para perder o peso que você deseja, para chegar no corpo que você quer. Parar de inventar desculpa, parar de começar a malhar na segunda. Você começa no domingo à tarde, no sábado à noite. Começa agora. E ter responsabilidade consigo. E assim, eu tenho certeza que você vai ser um cara mais atraente para qualquer mulher, porque ela quer saber de segurança para transmitir os genes. Ela quer saber disso, quer saber de manifestação de poder das diversas formas. Equilíbrio é o que esse slide aí demonstra. Cuidado para não se exceder. Cuidado para não exagerar no que você está fazendo. E agora eu vou falar como você toma café sem açúcar. Você coloca o café e não coloca o açúcar. E você toma. Porque o sabor verdadeiro do café é sem açúcar. Sua verdadeira face não é com filtro de Instagram. É a sua verdadeira face com as imperfeições que ela tem. Com os buraquinhos, as acnes, as cicatrizes de catapora que você teve. É só beber sem açúcar. Esse é o verdadeiro sabor do café. Só isso. É como dormir sem comer doce. Como é que faz? Vá dormir sem comer doce. Mesma coisa. Como é que eu tomo café sem açúcar? Você põe o café e toma sem açúcar. E você vai me agradecer pela quantidade de peso mensal que você vai perder. É impressionante. Fez parte do meu jejum intermitente. E como eu perdi peso? Só com essa característica. E hoje você não suporta, você vê como as pessoas ingerem açúcar.